Eu sou o Vinícius, eu sou engenheiro eletricista da Edotech Solar. Eu vim trazer aqui para vocês, passar uma mentoria básica, mas extremamente necessária durante literalmente a venda que você vai fazer para o seu cliente final. A importância da venda técnica para você conseguir atender as expectativas do cliente, para você não sujar o seu nome no mercado, para você conseguir agregar cada vez mais a parceria do seu integrador, do seu distribuidor, a fidelidade do seu cliente e, consequentemente, você conseguir abranger cada vez mais clientes no mercado. Beleza? Junto disso tudo que eu passei para vocês, tem uma parte muito pesada que é em relação à parceria com o distribuidor. Qual é o apoio que o distribuidor pode dar para vocês? O que vocês podem contar aqui com a Edotech em todos esses anos de aplicação que a empresa tem? São mais de 10 anos com a parte de importação, são mais de 5 anos com a parte de solar diretamente aplicada de distribuição, de suporte técnico, de venda. O que vocês podem contar aqui com a gente, que a gente vai estar de portas abertas para ajudar vocês. O sol que alimenta a natureza é o mesmo que nos dá energia. É assim que, desde 2008, usamos a tecnologia para facilitar o dia a dia das pessoas. Dos suprimentos eletrônicos à energia solar, da mobilidade urbana elétrica a um futuro ainda melhor. Edotech, solução e tecnologia. Beleza, pessoal? Só apresentando para vocês de forma bem breve o tamanho, a dimensão que é a Edotech. Nós somos da cidade de Maringá, no Paraná. Nós temos um centro de distribuição em Itajaí, em Santa Catarina, também em Maringá, e agora a gente está abrindo um centro de distribuição em Pernambuco. Tudo para poder facilitar a parte de entrega, tratativa, atender melhor o cliente, agilizar a parte de frete, de entrega para vocês, para conseguir cumprir o prazo, tanto nosso quanto de vocês para o cliente final também, e assegurar cada vez mais essa parceria nossa. Beleza? Nós contamos também com frota própria, então além de frota terceirizada, a gente trabalha com frota própria para poder agilizar todo esse procedimento de entrega, de atendimento para vocês, tá? Plataforma e aplicativo de cotações, então você está precisando de uma cotação que o cliente precisa ali num domingo, 9 horas da noite, não tem nenhum vendedor que consegue te atender. Cara, a gente tem a plataforma aqui disponível para vocês, personalizável, então a gente tem ali todos os geradores já pré-definidos, caso precise fazer qualquer configuração, troca de inversor, aumentar cabeamento, diminuir, mudar a estrutura, a gente tem isso para vocês também, tá? E sempre trabalhando com as melhores marcas aí do mercado, beleza? Juntamente agora com o nosso time de suporte técnico. Então o nosso time aqui é um time especializado para atendimento de todas as marcas que trabalhamos, seja de inversor ou de módulos, tá? E, consequentemente, também para orientar o integrador que está começando, está com alguma dúvida técnica um pouco mais básica ou algo um pouco mais avançado, pode contar com a gente, que eu, o Gabriel, o Arthur, estamos ali à disposição e de braços abertos para ajudar vocês. Beleza? Pessoal, então, quais são os principais pontos que a gente tem que levar em conta quando vamos apresentar uma solução para o cliente? Seja de microgeração, seja de mini geração, seja aquele projetinho pequeno, aquele projetinho simples, ou seja aquela usina grande. Muitas vezes o integrador ele começa 90%, 98% das vezes, começa de baixo, começa um sisteminha de 5 painéis, 10, aí logo mais pinta ali um para ele de 200 painéis. Cara, o que eu faço com isso aqui? É a mesma coisa, o mesmo procedimento, grande usina, o mesmo processo que faz junto com a concessionária para poder fazer a solicitação de vistoria, homologação. O que a gente precisa avaliar? E vamos pegar desde o início mesmo. O que precisa para a gente poder diferenciar o que é uma microgeração e o que é uma mini geração? O primeiro ponto a ser identificado para a gente poder apresentar essa proposta para o seu cliente, né? Microgeração, então, são usinas que são limitadas a ter um inversor de até 75 kW, seja instalação solo, solo, telhado, residencial, industrial. Então isso tem que ser muito claro para todos os integradores, seja aqueles que já estão há mais tempo no mercado ou aqueles que estão iniciando. Tá? Então isso tem que estar na ponta da língua. Poxa, Vinícius, mas tanto tempo de solar ainda tem gente que tem essa dúvida? Tem. Então a gente tem que sempre estar batendo ali no básico, no simples, porque é aquela coisa, menos é mais. Então faz direitinho, faz bonitinho, faz o simples, para não ter erro e a gente acabar se queimando com o cliente por um processo básico, né, de avaliação de micro ou mini geração. E a mini geração, então,
ela é limitada, né, a partir de 76 kW de inversor até 5 MB. Então a gente consegue estar avaliando para o seu cliente qual vai ser a melhor aplicação, se o cliente é industrial, se o cliente ele é residencial. Poxa, Vinícius, uma mini geração, consigo trabalhar com um inversor de 75K? Preciso adequar o meu padrão de energia? Ou ele está com uma microgeração de 75, precisa aumentar um inversor, passar de 75 para poder atender a demanda dele. O que a gente precisa fazer? Tem que adequar padrão, não tem? Então tudo isso tem que ser avaliado, beleza? Primeiro ponto é de identificar se é micro ou se é mini geração. E um ponto muito importante, pessoal, nada de fazer cotações somente por WhatsApp ou somente vendo a conta de energia do cliente, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar na instalação real. Às vezes o pessoal passa ali, tem uma conta de energia, que R$500 por mês, você vai precisar desse gerador aqui. É certeza? Pode comprar que não vai ter problema. Chega na instalação, vai ali, telhado tudo para o sul, tem sombreamento de um pé de manga ali, cara, não vai ter como instalar, mas já vendi, já fiz o contrato, já bateu, o cliente já pagou e eu já comprei. O que a gente faz? Vai se queimar com o cliente, vai ter que fazer uma readequação, vai ter que ter um custo adicional para resolver um possível problema para o cliente. Então isso é extremamente importante. Fazer vistoria presencial, quer fazer uma prévia antes, não tem problema. Você pega ali a conta de energia e fala, isso aqui é um inicial, a gente consegue avaliar a partir disso, só que para ter uma certeza tem que avaliar o local para você certinho, sem contar que agrega muito também no orçamento de vocês. Chegar ali um representante bonitinho, vou dar uma olhadinha, né? Deixa eu dar uma olhada no telhado, onde você prefere instalar o inversor, quer um micro, como que é? Passar todas essas informações para eles, é muito importante. Um próximo ponto que a gente tem que avaliar junto com o cliente, mas nem sempre o cliente tem razão, a gente tem que deixar isso bem explícito para eles. Muitas vezes um cliente quer, mas ele não entende. Então a gente tem que abrir, tem que explicar para eles como é que funciona, qual a melhor aplicação entre um inversor de string, inversor convencional, ou um microinversor, onde eles são mais indicados para fazer esse tipo de instalação. Então o microinversor, nós colocamos aqui umas imagens aqui de telhados com muitos recortes, muitas inclinações e orientações distintas. Então, com o inversor de string seria praticamente impossível você conseguir alocar todos esses módulos para uma única MPPT. Ou muitas vezes o pessoal pega um orçamento da concorrência, não, meu telhado é esse aqui, o cara passou para mim um inversor com 2 MPPTs. Caramba, só que você tem no mínimo 3 orientações ali, como que vai fazer isso? Qual que vai ser o rendimento? Qual que vai ser a energia agregada, né? A potência que vai ser disponibilizada? Qual que vai ser o consumo dele vai ser abatido? O que você prometeu para ele realmente vai gerar no final do mês? Tem que ser avaliado, então. Microinversor seria mais indicado para esse tipo de instalação. Várias orientações, vários recortes, possíveis sombreamentos. Então, a parte do microinversor seria o ideal para esse tipo de instalação. Já o inversor de string, ele já é mais aplicado para locais onde tenha uma orientação ou única ou dupla, ou no máximo 3 orientações, ali onde você consegue distribuir em até 3 MPPTs com inversores menores. A gente tem modelos de inversores de 10 kW com 3 MPPTs, então a gente consegue trabalhar ali com uma limitação de orientação, ou até mesmo de sombreamento um pouco melhor. Ou até mesmo usina solo, usina industrial, onde você tem um telhado metálico ali com uma orientação única, você fica muito mais fácil de você trabalhar e, consequentemente, a eficiência dele também é maior. Lembrando que o microinversor ele vai apresentar uma eficiência melhor, considerando pontos de sombreamento e orientação. Porém, se você for trabalhar com uma orientação única, o inversor de string é mais indicado, porque ele possui menos transformadores internos, consequentemente a eficiência dele vai ser melhor. O microinversor tem 4, né? Normalmente tem 4 MPPTs, tem 4 transformadorzinhos, vai ter uma perdinha pequenininha, mas tem. No inversor de string, como ele tem um transformador único, ou outro 2 por MPPT, digamos assim, a eficiência vai ser melhor, tá? Então você vai ter um rendimento maior ali para o seu cliente. Afinal, qual é a melhor escolha para o seu cliente? Tem um padrão a ser seguido? Você vai olhar para o seu cliente e falar, residencial é esse aqui, industrial é esse aqui, é microgeração? Eu já sei que eu vou indicar esse aqui para ele. É mini geração? Não tem um padrão. Todo projeto tem que ser analisado caso a caso, tem que ser olhado um por um, porque aquela coisa, né? É muito fácil a gente apresentar uma solução prévia para o cliente, só que nem sempre vai ser aquele gerador que vai resolver o problema dele, consequentemente que vai manter você no mercado, porque basta um projeto que você faça errado,
que é esse o nome, já cai por água abaixo, vai ser mal falado no mercado, e a gente sabe que o solar é muito indicação. Então, fechou com uma empresa aqui, vai indicar para outra, vai indicar para uma terceira, e se você pecar em uma dessas empresas, um desses projetinhos, é muito provável que a sua empresa vai ter uma dor de cabeça muito grande, vai demorar bastante para conseguir alavancar no mercado, ainda mais um mercado que está muito saturado. Tem muito integrador, tem muita empresa, então a gente tem que fazer a diferença, tem que fazer certinho, faz o básico bonitinho, para não ter erro, para a gente conseguir se manter forte no mercado. Um outro ponto, a gente tem que estar analisando isso para usina de pequeno porte, mas principalmente para usina de grande porte também, é em relação à escolha dos produtos. Muitas vezes a gente acaba recebendo ali cotações, né, de distribuidoras distintas, várias distribuidoras. Pô, mas eu quero um módulo mais potente do mercado. Era um módulo de 680, eu vi um módulo de 700 watts. Pode até parecer mentira, pode até parecer pegadinha, a gente já solicitamos ali pra gente. Cara, eu quero um módulo de 1 kW, de 1000 kW. Eu vi lá na internet e eu sei que tem, eu quero. Rapaz, mas qual a característica técnica desse módulo? Qual a tensão de operação? Qual é a corrente de operação? Tensão e corrente de curto? Vai encaixar no inversor que você quer? O que mais acontece ali com a gente é pegando um módulo extremamente alto, um inversor limitado em relação à tensão e corrente, e aquela coisa. Quem esteve aqui ontem viu que eu comentei um pouquinho em relação à parte de aplicação de módulo e compatibilidade com o inversor, aqui no meeting que teve, e é justamente sobre isso que a gente está tratando nesse caso. Sem generalizar a marca, tá, pessoal? A gente só pegou 2 exemplos aqui. Um inversor de 3 kW aqui da Growth, ele tem uma corrente aqui de operação de 13 A e uma de curto de 16. E isso, essa cotação chegou aqui pra gente, falou, tô com um módulo aqui de 670 watts bifacial da Sine, cara, vai ser a melhor aplicação do meu cliente. O telhado dele é pequeno, eu preciso de potência, a gente precisa resolver esse problema. A gente vai fazer um comparativo básico, muito simples. Corrente de operação do módulo de 17 contra 13 do inversor e o de curto de 18 contra 16 do inversor. Vinícius, vai ligar na hora, vai explodir ali? Cara, pode ser que não. Pode ser que a primeiro momento ele vai conseguir ligar um pouquinho, vai aparecer alguns alarmes sobre corrente, vai funcionar em 1, 2 dias, uma semana? Vai danificar? Vai danificar. Vai chegar lá depois da fabricante, a gente tratou ontem aqui também no meeting sobre garantia. Rapaz, eu tenho que trocar o inversor de vocês não presta, não funciona. Vamos dar uma analisada, eles pedem o diagrama unifilar. Primeira coisa vai bater, vai ver quem é incompatível e falar, pessoal, infelizmente não tem como cobrir a garantia, perdeu a garantia do produto porque não seguiu, né, o datasheet. E isso acontece com o inversor de 3, isso acontece com o inversor de 5, 10, 100, 250. Já teve caso que a gente pegou, onde foram com um inversor de 250 kW. Isso já tem cerca de 2 anos atrás. O cliente ele fez a importação do próprio módulo, para ele era mais vantajoso fazer a importação direta. Ele falou, eu só quero um inversor. Comprou o inversor, comprou os módulos de importação direta, foi fazer a instalação, não verificou o datasheet, era incompatível, funcionou por 1 mês, danificou o inversor. Foi levar para garantia, né, solicitar, foi negado. Agora pensa, um inversor de 250 kW, o integrador que fez o projeto, o engenheiro que fez o projeto, né, a empresa, enfim, teve que arcar com esse custo. E dependendo da empresa, dependendo do tamanho, o porte da empresa, basta um erro de projeto, basta um inversor para literalmente acabar com a sua lucratividade. O inversor de 3K é baratinho, ele não tem problema. Vai de 3 em 3, ou errou no 250, cara, acabou com a sua margem, você vai ter uma dificuldade imensa de você recuperar esse dinheiro, sem contar com a confiabilidade do mercado. Então, esse ponto é um ponto muito importante de ser analisado, seja em sistema de pequeno porte ou usina de grande porte. Principalmente usina de grande porte, onde o custo, no caso de aplicação, material, engenharia aplicada, é extremamente alto. Então tem que estar ligado, tem que estar por dentro do que a gente está oferecendo para os nossos clientes. Um ponto muito importante que a gente tem que avaliar também, em relação à parte de suporte técnico de atendimento, é a instalação em zona rural. Isso por vários motivos, né? A zona rural, eu sei que é um cliente muito forte, uma área muito forte, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, a gente atende muito cliente de zona rural, e muitas vezes o pessoal pergunta, poxa, o inversor que vocês fornecem, que vocês trabalham, consegue trabalhar com uma tensão CA ali um pouco mais elevada? Que lá é rural a 260, 270 volts, e dependendo do inversor que eu trabalho, não consegue suportar, não funciona. Não, tudo bem. A maioria dos inversores hoje, eles trabalham com até 300 volts da parte CA, mas todos eles precisam ser configurados antes, ou até mesmo localmente ali com o aplicativo. E o que acontece muitas vezes é que o instalador vai no local,
o local não tem internet, não tem Wi-Fi, ele liga para a gente desesperado, eu preciso que você configura para mim, eu preciso que você me ajuda, porque eu tô aqui na frente do cliente e o inversor não liga, não funciona. Ah, beleza, consegue colocar o inversor na internet? Não tem. Rapaz, como que a gente vai te ajudar ali? Tem um aplicativo, vamos fazer junto, vamos calcular, vamos configurar o parâmetro de tensão de inversor, tem até mesmo os parâmetros de tensão de derating, né? Muitas vezes a tensão do inversor está programado para trabalhar com até 270, só que o derate dele está com 260. Então a tensão chegou em 260, vai começar a reduzir a potência do inversor, ou ele vai acabar desligando uma MPPT para ele conseguir manter o sistema funcional. Então é um modo de proteção mesmo que o inversor tem, né? Então tem que avaliar isso de pouco em pouco, tem que avaliar precisamente o projeto que você está oferecendo para o cliente, porque chegando numa zona rural, você fazer um projeto que seja um ponto de distribuição muito longe, que você vai ter um custo muito elevado em relação a cabeamento, em relação à infraestrutura, em relação à própria instalação, você chegar despreparado para você fazer isso pode ser um tiro no pé muito grande. Você pode acabar quebrando a empresa mesmo por falta de uma análise técnica no local. Fazer a análise de cabine de subestação, rebaixadora, fazer o cálculo de tubulação que você vai gastar para poder passar o cabeamento, para poder fazer a alimentação do inversor. Se você vai querer fazer a cabine do inversor próximo dos módulos, vai querer fazer ela um pouco mais distante, tudo isso tem que ser calculado. Ah, Vinícius, eu não sei fazer isso, o que a gente faz? Consegue me ajudar? Sem problema, nós da Deutec estamos ali, a gente ajuda, orienta, só que a gente não consegue fazer literalmente passar o custo total para o integrador. Tem integrador que chega para a gente e ele fala, cara, eu tô com uma usina de 1 mega, o que eu vou gastar de parte CA? Complicado. A parte CC a gente vende, a gente orienta o produto, a melhor escolha, seja inversor de 380 volts ou inversor de 800, igual o nosso colega da PHB comentou ali com a gente, ele vai ter ali uma facilidade maior de fazer o rebaixamento de média tensão para trabalhar nesse tipo de operação, né? Em vez de trabalhar com 380, o cabeamento vai ser mais fino, consequentemente mais barato, então a gente consegue orientar, mas não consegue passar qual vai ser o custo total. Isso tem que ser um engenheiro especialista, tem que ir no local, tem que avaliar, tem que passar a melhor opção para o cliente. Cotação de grande porte, principalmente, não existe remotamente, não existe por telefone, WhatsApp. Vai querer fazer, vai ter dor de cabeça. O integrador pode até ficar feliz que conseguiu fechar. Pô, consegui fechar, foi o melhor preço e tudo mais. Na hora da aplicação, pode ser um baque gigantesco. Ele pode não conseguir atender o cliente com o valor que ele passou. Consequentemente, ele vai ter uma perda muito grande no mercado. Agora, passando rapidamente sobre sistemas de backup, tá? Isso seja para usina de pequeno, grande e médio porte. O backup a gente tem que entender também, pessoal, que ele é um sistema que a gente tem que estudar mais a fundo, a gente tem que estudar detalhadamente antes de oferecer para o cliente. Tem que entender, na verdade, se o cliente realmente precisa de um sistema de backup ou não. Principalmente para sistemas grandes. Tem muita empresa, grupos de empresas de refrigeração que precisa ter um sistema de backup, que querem fazer a transição do diesel, por exemplo, do gerador a diesel, para um sistema de backup em baterias, que solicitam para a gente ali, né? Ah, eu quero trabalhar com baterias, como que faz para a gente poder atender nesse tipo? Tem a carga específica, consegue ligar lá no padrão de entrada e já atender a empresa inteira, como que é? Cai bastante disso para a gente. Na verdade, tem que fazer sempre o levantamento de quais cargas vão ser ligadas, qual quantidade de backup que você precisa para, consequentemente, ser dimensionado o inversor e também o banco de baterias. Eu peguei um exemplo bem simples aqui agora, que é para uma residencial. Um atendimento residencial simplório, tá? O cliente ele precisa atender aqui 3 lâmpadas de 20 watts por 6 horas, uma geladeira de 250 watts por 8 horas e uma televisão de 200 watts por 2 horas. Isso mais por conta de conforto, tá, pessoal? Não tanto de necessidade que precisa ali ter, por exemplo, um freezer para resfriar algum medicamento, que acontece muitas vezes em laboratórios e farmácias, né? Isso aqui é caso de residencial para caso de conforto. Nós temos aqui um apoio aqui da DIE, que eles estão oferecendo já para todos os integradores, clientes, enfim, uma calculadora que faz o auxílio para dimensionar qual seria o inversor ideal, qual seria as baterias ideais. Então isso ajuda bastante para quem for fazer esse tipo de tratativa com o cliente, porque não é simplesmente falar assim, eu quero ligar a casa inteira, eu quero bateria para 10 dias de backup. Vai gastar um absurdo para algo que o cliente muitas vezes não precisa, né? Então a DIE consegue ajudar isso a gente consegue selecionar ali na calculadora deles qual o tipo de rede do cliente, qual que é a tensão de operação do padrão dele, se é monofásico, bifásico, trifásico.
junto com as cargas que a gente faz o levantamento do slide anterior, junto com essas cargas aqui, ele consegue passar para a gente qual que é o inversor ideal e, consequentemente, qual que é a quantidade de bateria que precisa para atender aquela carga. Para casos de indústrias, aí o processo é um pouquinho mais embaixo. Aí tem que fazer o levantamento de carga total, de freezer, se é inversor trifásico, se é uma carga trifásica que você precisar, se vai ser um inversor low voltage. Inversores que nós trabalhamos, por exemplo, vai ter 12 kW com bateria low voltage. Acima de 12, a EDOTEC está trazendo também um inversor de 50 kW, mas aí já são para baterias high voltage, então já muda o processo de aplicação, já muda o processo de montagem do sistema, tá? Consequentemente, e tudo isso tem que ser avaliado ponto a ponto, tá? Seja para usina pequena, seja para usina grande, então a gente tem que avaliar sempre a fundo para poder apresentar ali a melhor opção, a melhor solução para o seu cliente. Beleza? Pessoal, então só finalizando aqui já a apresentação para vocês, a gente tem que entender bastante o quesito de preço e valor, tá? Porque tem muito integrador, inclusive, no mercado, tem muito distribuidor no mercado que apresenta um preço. Só que muitas vezes não é o preço que você vai estar ali fidelizando o cliente, que você vai conseguir alavancar a sua empresa. E sim é o valor que você consegue agregar. Seja a parte de projeto, seja a parte de um sistema, um suporte de pós-venda, seja suporte técnico, tem que agregar tudo isso para você conseguir fazer a alavancagem da sua empresa e mantê-la cada vez mais firme no mercado, ainda mais com a parte solar já fidelizada, muito integrador novo aparecendo, os integradores mais antigos que estão no mercado hoje é porque trabalhou certinho, seguiu a regra, não fez nada na loucura, porque se fizer na loucura, se fizer sem pensar, vai ter um contragolpe e a chance de afundar a empresa, infelizmente, acaba sendo muito grande. Beleza, pessoal? Sou da EDOTEC. Qualquer coisa, a gente está aqui no stand à direita, à esquerda de vocês, para quem está de costas para mim. Dá um pulinho ali, conversa com a gente, conversa com a nossa parte técnica, né? Conversa com o nosso setor comercial. A gente está aqui de portas abertas para atender vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham um ótimo evento.